Beleza. Seguindo. Ao lado aqui, nós temos uma outra ferramenta muito utilizada, principalmente nos trabalhos acadêmicos, que é o espaçamento entre linhas. Para que serve isso? Observem, selecionei aqui essa parte do texto, vou vir aqui em espaçamento entre linhas, está aqui na opção um e-mail, eu vou voltar aqui para simples. Observem como diminuiu o espaçamento entre linhas, o texto ficou muito junto. Normalmente, o espaçamento que a gente utiliza é o e-mail, mas tem outras opções, como o duplo, ou você pode até mesmo personalizar esse espaçamento. Vou manter aqui o espaçamento e-mail, que é o tradicionalmente utilizado na norma da BNT, salvo em algumas exceções, alguns pontos dentro do seu trabalho que você não vai utilizar o espaçamento e-mail, mas de regra geral, você utiliza um e-mail. Ao lado do espaçamento, eu tenho aqui lista numerada e lista de marcadores, que no Word chama marcadores de numeração, eles ficam bem juntinho também, que é a possibilidade de você colocar marcadores ou numeração dentro do seu texto. Então eu coloquei o número 1 aqui, automaticamente ele vai lá e coloca o número 2 para mim. Se eu estivesse trabalhando com marcadores, vou escolher um marcador aqui, escolher essa opção, dei Enter, observem que ele já colocou ali um marcador igual na linha de baixo, e se eu utilizar a tecla Tab, ele já traz, já adiciona um recuo ao meu marcador para sinalizar que essa parte aqui está dentro desse tópico maior. Então, para isso que serve os marcadores, para a gente poder criar tópicos. Muito utilizado para a gente colocar capítulo de trabalho, tópicos dentro do trabalho mesmo. É uma ferramenta também bastante útil. Vou tirar aqui os marcadores. Vocês não estão vendo, eu estou usando o Ctrl Z aqui para poder desfazer as ações que eu realizei. Aqui do lado eu tenho duas ferramentas também bastante utilizadas, principalmente a ferramenta de aumentar o recuo, tem aqui diminuir o recuo e aumentar o recuo. O que seria o recuo? Vou novamente aqui selecionar esse parágrafo e vou clicar na opção aumentar o recuo. Observem aqui na régua que ele aumentou o recuo. Isso aqui é muito utilizado para a gente inserir parágrafos. E, por exemplo, quando a gente for realizar uma citação dentro de um trabalho, eu utilizo o recuo para justamente, isso por norma da BNT, ele tem que estar num pedaço específico da minha folha, ele não pode ocupar a folha inteira. Então esse recuo também é utilizado na hora que a gente vai fazer citações. Como eu falei que tem um aumentar recuo, eu tenho a opção diminuir recuo. E se achar mais fácil, eu posso ir com o mouse mesmo e escolho o tamanho do recuo, ou se não vai ter algum tipo de recuo. Ao lado, uma ferramenta que vai falar, mas para que serve esse limpar a formatação? Qual a utilidade? Quem pensou em algo dessa forma? Quando a gente copia algum texto da internet, ele vem, se você não escolher um tipo de colagem especial, ele vem com aquela formatação da página que estava. Aí, para poder tirar essa formatação desse texto, você vai selecionar e clicar limpar formatação. Observe que a única coisa que ele manteve aqui foi o link. E ele está mantendo azul aqui por causa do link. Mas toda outra formatação que eu tinha colocado negrito, tinha alterado cor, tinha colocado itálico, ele tirou a formatação do meu texto. Então é uma ferramenta extremamente útil. Também acaba sendo útil, às vezes, principalmente no Word, começa a dar algum problema na formatação, você quer formatar o texto do zero, você pode selecionar todo o texto e tirar a formatação. E isso poupa um tempo. Por exemplo,
Essas palavras aqui estavam com tamanho diferente, estavam com negrito, com itálico, com uma cor diferente. Se eu tivesse que desativar cada uma das opções, demoraria muito mais tempo, e ao clicar em limpar a formatação, ele já limpou toda a minha formatação. Depois que a gente viu a opção limpar a formatação, nós temos a opção de modo de visualização. Aqui, a primeira opção que a gente tem é o modo de edição, que já está ali, o símbolozinho é um lápis, né? Nesse modo de edição, como o próprio nome diz, a gente pode editar, a gente pode fazer alterações no documento. Na opção aqui, sugestões, aparentemente é igual ao modo de edição, mas na verdade, a edição que eu vier a fazer, ela não vai ser efetivada se o proprietário não autorizar. Se o proprietário ou os editores autorizarem. Por exemplo, selecionei a palavra ensina, vou colocar negrito. Observem que ele já apareceu aqui, que eu fiz essa alteração, que eu sugeri essa alteração, e ele está perguntando se eu quero aceitar essa sugestão ou se eu quero rejeitar essa sugestão. Lembrando que esse documento pode estar sendo editado por várias pessoas diferentes. E vamos supor que uma pessoa só está com permissão de dar sugestões e não realizar edições. Então, foi feita uma sugestão, eu posso aceitar ou recusar. No nosso caso aqui, eu vou estar recusando a sugestão. Nessa parte superior aqui, nós temos também duas opções bem bacanas. Vou nessa aqui primeiro, que é abrir histórico de comentários. Ele vai trazer todos os comentários que eu tenho no texto. E, como eu falei, vamos supor que você enviou um trabalho para o professor fez anotações, fez comentário em todo o seu texto. Você pode vir aqui, responder esse comentário. Vou clicar em responder. Ele mostra sobre qual comentário você tá respondendo. Vou digitar aqui OK. Beleza, já respondi. Então você cria uma relação de diálogo entre você e a outra pessoa que está revisando o seu texto. E tem a opção aqui, resolver. Vamos supor que o professor sinalizou uma alteração que deveria ser feita e essa alteração já foi resolvida, já está tudo certo, você não precisa mais daquele comentário sinalizando para você. Só clicar em resolver. Beleza, já deu aquele comentário como resolvido e tirou a marcação do comentário. Já não é algo que eu preciso ali estar atento, olhar várias vezes. Não, já foi devidamente resolvido. Ao lado dos comentários, do histórico de comentários, nós temos aqui um painel de atividade. Para que serve isso? Ele acaba mostrando para quem que foi compartilhado, quais os dias que foram visualizados ou utilizados ou editados o arquivo. Isso é muito legal, pensando num professor, né, que ele pode criar um documento e ver que dia que os alunos realizaram a atividade. Tendência de comentário mostra também quando que ocorreu esses comentários, quais os dias que aconteceu esses comentários, mostra os comentários e as respostas e os comentários que foram resolvidos, mostra o histórico de compartilhamento, no caso aqui eu compartilhei só com uma pessoa, com mais uma conta. E aqui por último eu tenho as configurações de privacidade, primeiro da conta e segundo só desse documento, onde se você desabilitar essa opção, ele deixa de pegar esse histórico e permitir que outras pessoas visualizem esse histórico. Mas o ideal é que isso permaneça aqui, porque isso mostra, ele traz todo o histórico de quem realizou a alteração, quando que foi feita essa alteração. Isso é muito legal quando se faz um trabalho em grupo e também quando se faz um trabalho que vai ser revisado posteriormente pelo professor. Beleza? Vou clicar aqui em cancelar. Eu não fiz nenhuma alteração. Essa opção compartilhar que aparece aqui é a mesma que nós temos aqui em arquivo, compartilhar. Então,
Da mesma forma que eu posso compartilhar através dessa opção, eu posso compartilhar aqui através dessa opção aqui também. Aqui eu tenho uma opção só para ocultar os menus. Isso é só uma forma de trabalhar. Eu clico novamente para que os menus possam aparecer. Eu tenho aqui estrutura de tópico, de título, né? Que conforme você vai acrescentando título, ele vai montando uma estrutura aqui também para poder facilitar a sua visualização e a sua organização. Tem gente que gosta de trabalhar com essa ferramenta. E tem uma outra importante ação que a gente não fez até agora, que foi configurar as margens do documento. É extremamente necessário que a gente configure as margens de um documento. Como que eu faço isso? Cliquei aqui em arquivo, né? Vamos voltar. Eu cliquei em arquivo. Vou vir na opção configuração de página. Observem que já está aqui na opção retrato. Lembrando que retrato é vertical, paisagem é na horizontal. Vou clicar em retrato, já está marcada a opção. O tamanho de papel estou usando o A4. A folha é branca mesmo. Qual que é a margem? Seguindo os padrões da BNT, essa margem superior vai ser 3. Essa margem inferior vai ser 2. Essa margem à esquerda também vai ser 3. E essa margem à direita vai ser 2. Eu posso até definir como um padrão. Então, a partir desse momento, os documentos que eu criar vai seguir esse padrão. Ou posso simplesmente clicar OK. Vou clicar em definir padrão, que é a margem que eu mais trabalho, é a margem acadêmica. Vou clicar aqui em OK. Beleza, ele já configurou. Observem aqui na régua, ó, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros à direita, 3 centímetros superior e aqui embaixo 2 centímetros na inferior. Beleza? Essas são as principais ferramentas que a gente tem no Google Docs. Assim. É lógico que cada um desses menus traz outras ferramentas, mas as principais a gente viu até agora. Nós temos também essas opções aqui em cima. Aqui é o nome do arquivo, né, que eu posso estar alterando. Eu tenho aqui o marcar estrela, que a gente viu lá no Google Drive, que quando eu marco a estrela, esse documento fica em destaque. Eu tenho a opção de mover para uma pasta. Então eu criei o documento, eu quero mover para uma pasta, eu posso mover através dessa opção. E aqui ele mostra o status do documento. No caso, esse status aqui, com essa nuvenzinha e com um tiquezinho aqui, ele está dizendo que o documento já foi salvo. Todas as alterações até agora foram salvas. Beleza, pessoal? Nos vemos daqui a pouco que a gente vai falar um pouquinho sobre quebra de seção e numeração de página. Forte abraço, tchau, tchau!